Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer mais uma empresa do setor de energia. Estamos falando aqui da Companhia Energética de Brasília, SA, empresa essa que já foi retratada aqui pelo canal, mas vamos atualizar todas as informações, até porque vamos atender aqui os nossos inscritos que sugeriram a análise dessa empresa, o Antônio Souza, lá do Rio Grande do Sul. Um forte abraço, Antônio. Obrigado aí pela participação, obrigado pela sugestão. Um prazer poder lhe atender, Antônio. Também a Marília Loron, também um prazer ter você conosco aqui. Muito obrigado também por estar junto conosco nessa caminhada, nessa trajetória de construção e de repartição de conhecimentos. E falando em repartição de conhecimentos, não esqueço, né? Dia 7 de novembro, estamos aí com as últimas vagas aí para o nosso curso de análise de balanços voltados para investimentos, onde vamos passar para vocês aqui todo o processo que a gente utiliza na hora de fazer o estudo a respeito de uma empresa. E esse curso vai ser online pela plataforma Google Meet, das 19 até as 22 horas. E aí, dentro da plataforma ali, permite uma interatividade, a gente vai poder trocar informações e construir e repartir conhecimentos juntos. Mas para se inscrever é fácil. Entra aqui nesse WhatsApp, manda sua mensagem lá que a gente já lhe retorna aí, passando todas as informações, como que você faz para participar conosco no dia 7 de novembro. E o custo, apenas R$25, apenas R$25. E aí a gente vai estar juntos aqui durante essas 3 horas de muito conhecimento. Mas vamos falar um pouquinho da Companhia Energética de Brasília. Imagina lá, quando Brasília ainda estava em construção, desde a época de Juscelino Kubitschek, e naturalmente que uma cidade gigante ali que estava sendo construída ia demandar energia elétrica, e não tinha nada ali de energia elétrica por perto, então teve que desenvolver no começo ali até com um certo improviso, mas aí na sequência, já no ano de 1968, aí resolveram criar uma companhia de eletricidade justamente para Brasília, que seria justamente a Companhia Eletricidade de Brasília, e essa empresa ela fez uma parceria com a Furnas e também com as Centrais Elétricas de Goiás para que fornecesse energia elétrica para ela, para que ela pudesse distribuir para Brasília. E aí na sequência, então, nesse começo ali, muito dependente de Furnas e das Centrais Elétricas lá de Goiás, aí já no ano de 1980, passou a investir também nas subestações, construindo tanto a subestação de Taguatinga e também de Brasília Norte. Já no ano de 1993, aí muda o nome de Companhia de Eletricidade de Brasília para Companhia Energética de Brasília. E aí também conseguem uma concessão para fazer a distribuição de gás canalizado para Brasília, ampliando o seu leque de atuação. Já no ano de 1997, passa a atuar também com telecomunicações e com transmissão de dados. E também obteve uma licença para operar as usinas de Queimados em Minas Gerais e também Lajeado no Tocantins. E aí ela passou a ter participação societária dentro dessas usinas. No ano de 1999 também passa a utilizar as usinas térmicas dentro de Brasília e em 2000 também participa agora da usina de Corumbá 4. Já para o ano de 2009, ele já atinge uma marca de 827 mil domicílios atendidos ali em Brasília. E no ano de 2020, agora mais recentemente, fizeram a venda ali de uma das empresas que eram subsidiárias, né, da Companhia Energética de Brasília, que era a SEB Distribuição. A SEB Distribuição acabou sendo vendida para o grupo Neoenergia. Tanto é que daí nós vamos ver no balanço aí que o patrimônio da empresa ele dá uma caída justamente pela saída da SEB Distribuição. E aí, na sequência também, você vai estranhar ali os dividendos altos que eles tiveram lá no ano de 2021, mas esses dividendos altos foi justamente da saída da SEB Distribuição, que parte dos resultados obtidos nessa venda acabou sendo distribuído para todos os acionistas. Então, em 2021, tivemos ali um dividendo extremamente generoso, né? Mas só que daí, na verdade, esse ano a gente já volta com os dividendos dentro de um patamar normal, tanto é que nós vamos apresentar os dividendos agora de 2022, que é dentro de um patamar normal. Mas, enfim, para que possamos conhecer como que está a situação econômica e financeira da Companhia Energética de Brasília, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes agora de junho de 2022. Então, vamos aos números.
Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia Energética de Brasília S.A., referentes a 2019, 2020, 2021 e também referente ao primeiro semestre do ano de 2022. Começando pelo ano de 2019, o que é a Companhia Energética de Brasília? É uma empresa de 3 bilhões 706 milhões de reais, o tamanho do seu patrimônio, tudo aquilo que tem dentro do ativo da empresa, dos bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E uma grande parte aqui, 893 milhões, está no intangível. O que é o intangível? Bens de natureza incorpórea, porém que tem valor econômico. O que são esses bens de natureza incorpórea? É aquilo que não existe fisicamente, porém tem valor econômico, como é o caso das concessões, o direito de utilizar as concessões. Aí temos aqui também os investimentos, que são as participações que a Companhia Energética de Brasília tem em todas as usinas nas quais ela participa, enfim, em todas as empresas ligadas também ao setor energético nas quais ela participa. E essa parte de cima aqui, nós temos o ativo circulante, que é o capital de giro, que são os recursos que fazem a empresa trabalhar, que totalizava em 2019 1 bilhão 759 milhões de reais. Sendo que desse valor, 465 milhões era dinheiro em caixa, banco, aplicação, 608 milhões em contas a receber e 631 milhões nos outros ativos circulantes, dentre os quais temos também aqui as concessões, direitos de concessão de curto prazo, e temos também aqui, dentro desses outros ativos circulantes, bens destinados à venda. Que daí no ano de 2020 você vai ver que esse valor aumenta significativamente até quando é posta à venda a companhia, a SEB Distribuição, né? Então o patrimônio total em 2020 fecha com 3 bilhões e 800, aí diminui aqui o intangível, mas em compensação aumenta os outros ativos circulantes, que é justamente quando a SEB Distribuição é posta à venda. E aí o ativo circulante pula para 3 bilhões 318 milhões de reais. A empresa diminui o volume de dinheiro em caixa para 136 milhões, diminui o contas a receber e aumenta esses outros ativos circulantes. Que no ano de 2021 você vai ver que ele já deixou de existir. Então está aqui, o patrimônio ele cai para 1 bilhão 514 milhões de reais, e aí esses outros ativos circulantes deixam de existir justamente devido à venda da SEB Distribuição. E com isso, o capital de giro cai para 959 milhões, porém aumenta o volume de dinheiro em caixa, que fecha em 714 milhões, 34 milhões em contas a receber e 192 milhões de outros ativos circulantes, que são as concessões de curto prazo. E agora em junho de 2022 fecha com 1 bilhão 323 milhões e o capital de giro com 687 milhões, com 504 milhões em caixa, 35 milhões em contas a receber. Então, o que nós observamos aqui? Que justamente a empresa ela vinha dentro de um patamar, com a saída da SEB Distribuição, ela passa a trabalhar dentro de um outro patamar. Hoje ela é uma empresa de 1 bilhão 323 milhões de reais. Já olhando na parte de passivo, onde nós vamos ter o endividamento e o capital próprio da empresa, em 2019, o endividamento era de 2 bilhões 726 milhões, que correspondia a 73,6% de todo o patrimônio da empresa, onde 1 bilhão 568 eram dívidas de curto prazo e 158 de longo prazo. Já em 2020, a dívida sobe aqui para 2 bilhões 932 milhões, com 76,5% o peso da dívida, aumenta essas outras obrigações, que são as obrigações em relação à venda também da SEB Distribuição, e aí o endividamento de curto prazo vai para 2 bilhões 844 milhões. Indo agora já para o ano de 2021, agora a SEB já não está mais aqui. Então, como vimos há pouco aqui no ativo, a diminuição do ativo com a saída da SEB do patrimônio da Companhia Energética de Brasília, a dívida despenca de 2.932 para 456 milhões de reais. E hoje a dívida da Companhia Energética de Brasília é de apenas 30,1%. E essa dívida cai mais ainda agora em 2022 para 125 milhões, uma dívida de apenas 9,5%. Então, toda essa redução da empresa aqui, o que aconteceu com ela? Foi usada justamente também para a redução do endividamento. E hoje o endividamento da empresa bem baixo, apenas 9,5%. É uma empresa menor. Agora vamos ver em termos de resultados. No ano de 2019, faturava 304 milhões, em 2020, 255 milhões, em 2021, 343 milhões, e agora, em 6 meses do ano, acumula um faturamento de 213 milhões, projetando o faturamento ele pelo menos 420, 430 milhões
para 2022. Então, o faturamento dela até vem numa crescente depois dessa queda aqui em 2020, o ano da pandemia. Já em termos de resultados, em 2019, ela teve um lucro líquido de 141 milhões. Em 2020, ela teve um lucro líquido de 465 milhões. Então, reparem que esse lucro aqui é bem maior do que aquilo que ela faturou. Mas grande parte desse lucro, ele vem o quê? Ele vem justamente de outras receitas operacionais, de operações descontinuadas, 358 milhões. Já para 2021, aí você vai observar agora a saída da SEB, onde a empresa faturou 343 milhões e teve um lucro de 1 bilhão 294 milhões. E ao ter esse lucro de 1 bilhão 294 milhões, você vai observar aqui, ó, que eles lançam outras receitas ou despesas operacionais de 1 bilhão 765. Então aqui está o resultado da venda da SEB, que entra aqui com outras despesas ou outras receitas operacionais, que tanto é que eu deixei destacado aqui dentro da DRE. E agora para 2022 acumula aqui um lucro de 136 milhões de reais. Então, ela teve aqui um resultado totalmente esporádico no ano de 2021, principalmente, e grande parte desse resultado acabou sendo distribuído a título de dividendos, né? Não trago para vocês aqui os quadros de liquidez, porque a liquidez nós vamos observar por aqui, ó. A empresa tem 504 milhões de reais em caixa, em dinheiro, e deve apenas 93 milhões no curto prazo. Então, quer dizer, dinheiro ali não é problema, dinheiro ali a empresa tem de sobra. O endividamento, como a gente já viu aqui, ó, também uma queda para apenas 9,5%. E a rentabilidade da empresa, depois desses resultados não recorrentes, agora ela volta à sua normalidade com resultados diretos da sua operação. Mas trago sim para vocês esse quadro aqui mostrando, né, os demais indicadores relacionados às ações. Uma ação da Companhia Energética de Brasília vale R$ 12,88. Porém, o seu valor de mercado hoje, se você for comprar, está na faixa de R$ 10,76, com base na cotação do último dia 21 de outubro. O que nos dá também um PVP de 0,83. Isso quer dizer o quê? As ações da Companhia Energética de Brasília estão sendo comercializadas com deságio de 17%. Tomando como base os últimos 12 meses, ela apresentou um lucro aqui de R$ 2,65, o que nos dá uma rentabilidade de 24,63%. Dividendos por ação só 2022, R$ 3,54. Por quê? Não trago até o resultado aqui, o dividendos de 2021, que foi extremamente alto, mas em função justamente da venda da SEB, então é um resultado que é fora do padrão da empresa, fora de uma normalidade. Já a relação preço e lucro fecha em 4,06, isso quer dizer que os acionistas levarão 4 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E o free float da empresa nas ações preferenciais é de 32,81%, até porque nas ações ordinárias é de apenas 7%. Então, por isso que o estudo ele é feito em cima das ações preferenciais. Falando em ações preferenciais, trago aqui para vocês a ação da SEBRE 5, que é a preferencial classe A, mostrando para vocês o comportamento do valor dessas ações ao longo dos últimos 5 anos. Começando lá em 2017, uma ação da Companhia Energética de Brasília era comercializada a R$ 5,50. E aí você vai vendo ali que ela vai subindo gradativamente ali durante todo o ano de 2017, 2018, 2019, e aí quando chega em 2020 ela já está no patamar de R$ 16. Entrando em 2020, ela continua todo um processo de elevação e ela atinge o seu ponto mais alto em R$ 47,80, isso lá em abril de 2021. A partir dali, aí as ações elas começam todo o processo de queda e principalmente a partir de outubro de 2021, quando ela despenca de R$ 35 para R$ 15. E aí vem num processo de pequenas quedas, mas essas quedas constantes, culminando com uma cotação em torno de R$ 10,76 no último dia 21 de outubro, quando da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações
da Companhia Energética de Brasília tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações nos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Companhia Energética de Brasília, mais uma empresa do setor de energia aí que trazemos aí para vocês, para que vocês possam também conhecer, entender como é que funciona a empresa, se vale a pena, se não vale a pena, até porque na hora de fazer investimentos em ações, naturalmente que a gente tem que fazer toda uma pesquisa para saber o seguinte, em primeiro lugar, a empresa financeiramente, como é que ela está, endividamento, lucratividade, essa empresa gera lucro, essa empresa qual é a rentabilidade que ela proporciona, tanto dentro da sua atividade como também para os seus acionistas. E aí todas essas informações elas vão fazer parte de um processo de decisão que vão nos levar a investir ou não dentro daquela empresa, porque o importante é justamente na hora de investir saber o que nós estamos fazendo, aonde que nós estamos investindo, quais os riscos que estamos correndo e também quais as possibilidades de retorno que podemos ter dentro desse investimento. E aí sim, aos pouquinhos, ir construindo o nosso patrimônio para lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.